Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui hoje para o nosso terceiro episódio da série X-Move 5. E aí no primeiro a gente falou sobre pessoas, no segundo falamos sobre processos e agora vamos falar sobre resultado. E não adianta a gente querer ter resultados se a gente não implementou ainda algo relacionado a pessoas e a processos. É muito importante que a gente envolva isso tudo para chegar aqui e aí, de alguma forma ter esse contexto de resultado. E falando um pouco de resultado, eu não consigo falar com vocês de resultado se eu não falar sobre indicadores, sobre algo que nos direciona àquilo que a gente quer, a qual resultado que a gente espera para o nosso negócio. Então eu vou dar 3 dicas. O primeiro é: tenha poucos indicadores e bons. Poucos indicadores que te direcionam para algo, poucos indicadores que vai criar cultura. E se você às vezes já está com um sistema de excelência operacional há muito tempo na tua empresa, tenha indicadores e talvez até revise, porque às vezes ele fica em excesso e você não utiliza alguns indicadores para muita coisa, né? Eu conheço empresas que às vezes têm muitos indicadores e às vezes a atualização dos indicadores, a geração de dado consome mais tempo do que de fato a interpretação e as ações em cima dos indicadores. Então, cuidado. Tenha poucos e bons indicadores no primeiro momento e aí você vai avaliando com o teu grau de maturidade do sistema de excelência operacional até onde que você vai evoluir com esses indicadores. O segundo ponto é como que esses indicadores falam com você. Então eu queria te provocar, né? E queria saber se você já tem indicador, se você não tem indicador, quando você tiver, o que você busca naqueles resultados. Então, como que aquele indicador fala com você? É clara a informação? Quando você olha o resultado, você fala, nossa, isso daqui me leva a tomar algum tipo de decisão, a entender algum tipo de situação. Então é importante também que ele fale com você. Ainda nesse contexto de comunicação do indicador, tem também a forma como você interpreta o indicador. Ou o teu gestor, ou o seu diretor, ou a área, né, ou as pessoas que estão envolvidas nesse indicador. Então, como que ele é interpretado? E lembrando que um indicador, ele é um resultado. Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. E o que vai dizer pra gente se ele é positivo ou negativo? Algum tipo de referência. E essa referência ela pode vir de diversas fontes. Pode vir de uma necessidade de cliente, pode vir de um benchmark de mercado, alguma boa prática de alguma empresa, pode vir de uma meta, pode vir de uma necessidade de melhoria contínua com base em histórico daquilo que você já viveu e você quer se desafiar, quer desafiar a sua empresa a desenvolver novas métricas, a ser um pouco melhor. Então, a gente precisa entender, é com base em que a gente vai interpretar o resultado desse indicador. E essa base, né, essa referência, ela precisa ser muito bem explicada para todos os usuários desses indicadores, para que eles entendam de onde que está vindo o número que é referência para eles, para que eles se engajem com isso. A gente, quando implementa um sistema de excelência operacional, a gente tem algumas métricas de indicadores que a gente pode estar traduzindo aqui para vocês. E aí nos próximos vídeos eu entro de forma bem técnica em cada uma dessas métricas e como que a gente faz para conseguir alcançar alguns tipos de resultados. Então, por exemplo, produtividade. Uma implementação de um sistema de excelência operacional dentro da metodologia, seja ele Lean, Six Sigma, TPM, e aí cada um deles, e nos próximos vídeos eu vou dando exemplo em específico de cada um. Então, aumento de produtividade, aumento na qualidade percebida, seja dos clientes internos ou dos externos, redução de custo do operacional mesmo, da tua operação, melhoria no ambiente, aumento da saúde e segurança, o ambiente fica mais saudável para se trabalhar, aumento de disponibilidade, seja de tempo ou seja de produto mesmo, né? Você consegue ofertar mais produtos ou serviços e melhoria na moral do teu negócio. Quando a gente fala moral, a gente fala do envolvimento das pessoas nisso daí. E falando de resultados, assim, de excelência operacional, eu queria dar um exemplo de uma empresa, não vou citar a empresa, mas foi uma empresa que eu fui visitar tem uns 3 anos atrás, e na empresa, falando um pouco sobre direcional, né, de resultado, de indicador, que todo mundo tem que estar na mesma direção, no mesmo direcionamento. Na empresa que eu fui, eles tinham um radinho, que era logo, né, do direcional deles, que era um rádio mesmo, e tinha uma sintonia que era 89.2. E todo mundo, toda a empresa também estava sintonizado nessa mesma rádio, nessa mesma sintonia. O que significava isso? Significava 89% de eficiência de produtividade com um máximo de 2% de perda. Então, tudo que a empresa fazia, qualquer departamento da empresa estava sintonizado nesse rádio. E aí é muito legal porque todo mundo fala a mesma língua. Então eu queria também deixar um exemplo, né, para você
Nesse sentido, porque pode ser que de alguma forma isso faça sentido para o teu negócio, de você conseguir direcionar toda a empresa para um determinado indicador. Então, eu queria deixar para você algumas métricas aí sobre resultados. Eu espero que isso faça sentido para você. A partir desse vídeo, teremos conteúdo muito mais técnico sobre pessoas, processos e resultados. Então, eu te espero nos próximos vídeos. Um abraço e compartilhe esse vídeo com todo mundo que também merece ouvir sobre excelência operacional. Tchau, tchau!